queridos e amados amigos, amigas, professores, alunos, superintendentes, amantes da Escola Bíblica Dominical, a melhor, a maior escola do mundo. Estamos começando a estudar mais uma vez a revista Betel Dominical e nesta feita nós estamos buscando conhecimento pelo quarto trimestre de 2024, onde estamos tratando sobre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais, espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. Neste trimestre, nós estamos tendo esta importante e relevante missão de ensinar a congregação, os alunos, com esse tema de extrema importância e abrangência, tanto dos aspectos éticos quanto morais, sociais e espirituais. Então, ao longo dessas lições, nós vamos nos edificando e edificando a muitos. Nosso querido comentarista deste trimestre é o bispo Samuel Ferreira. Ele é muito importante ao cenário das Assembleias de Deus e no cenário cristão brasileiro, por que não dizer mundial, porque o Ministério de Madureira está em todos os continentes da nossa terra, do nosso planeta, e com muita alegria o bispo Samuel Ferreira franqueia-nos essas reflexões, comentários e pensamentos. Ele é presidente da CONEMAD-SP, que é a Convenção do Estado de São Paulo, ali dos ministros do Ministério de Madureira, presidente da Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo. Ele também é nosso presidente executivo das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, da nossa convenção CONAMAD, bem como também primeiro vice-presidente desta convenção, bacharel em teologia, doutor em teologia, bacharel em direito, escritor de grandes obras, diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, que é exibido tanto no rádio quanto na TV, fundador e idealizador da Cruzada Palavra de Vida, dentre outras atribuições. Nós agradecemos ao Senhor Bispo Samuel Ferreira pela tamanha importância deste trimestre em contribuir para o elevo e o conhecimento espiritual de cada um dos seus membros. Com muita alegria agora vamos então iniciarmos a lição de número 4, cujo tema nos diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Nós estaremos abordando a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Vamos ao texto áureo e, se você puder, está em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 7, que nos diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esta é uma frase dita pelo Senhor Deus, uma palavra de extrema importância. Em um mundo em que nós vivemos atualmente, onde as pessoas banalizam e fazem chacota, muitas das vezes, da fé e do jeito que professamos, Deus nos exorta acerca da importância de não invocarmos o seu nome de forma em vão. Também vemos, na verdade, aplicada aqui a seguinte transcrição: nosso viver em todas as áreas da vida deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Os objetivos da lição compreendem 3, revelados em apresentar a importância do terceiro mandamento, mostrar a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa e explicarmos também a necessidade de honrarmos a Deus e ao seu santo e poderoso nome. Os textos de referência estão em Mateus capítulo 5, versos 33 até o 37. Você pode utilizar aí em sua casa tantos outros que você encontrar também como fundamento. Antes de nós irmos para o motivo da oração, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e agradecer os inúmeros comentários,
as opiniões, também os pontos divergentes que nos ajudam a chegarmos em um denominador comum e juntos crescemos, aprendermos uns com os outros e buscamos sempre melhorar. Que Deus em Cristo vos abençoe e replique para o máximo de pessoas que você puder, para que juntos possamos aprender mais de Deus, tá bom? Vamos então ao motivo da oração, e o motivo da oração de hoje é orar para que o nome de Deus seja honrado em nossas vidas. Pastor Marcos Santana fazendo a oração. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, Pastor Marcos. A paz do Senhor, Pastor Paulo, Pastor William, nossos irmãos. Vamos, nesse momento, elevar a Deus a nossa voz em oração. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial. Grande é o Senhor, grande é o nome do Senhor, maravilhoso e glorioso. Te damos graças por podermos, neste momento, estudar a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos ajude. Que o Teu Espírito opere em nós temor, reverência, respeito. Ajuda-nos, Senhor, a Te servirmos e Te adorarmos conforme a vontade do Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação da Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nesta lição, nós estudaremos os 10 mandamentos. Em especial, vamos falar sobre a responsabilidade de tratar o nome de Deus com reverência. Isso não é apenas uma linguagem, mas uma forma de vida que nós precisamos ter, de um testemunho que glorifique a Deus em todos os aspectos. Vamos então iniciarmos, e o ponto de partida é: o nome de Deus é santo. Por isso nós precisamos honrar o nome de Deus. Isso é uma expressão de amor e devoção a quem tanto queremos e quem tanto reverenciamos. Para tratar o primeiro tópico, Pastor Marcos Santana, por favor, é contigo, amigo. Meus irmãos, nós podemos introduzir a exposição desta lição fazendo menção à oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Notem que a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Ou seja, a primeira petição se refere a Deus. É uma petição que expressa o desejo de que Deus seja reverenciado, santificado, honrado entre as pessoas. Nós podemos também fazer uma conexão com o texto de João, capítulo 17, versículo 6, que registra a oração que Jesus fez. Manifestei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Este versículo, na versão da linguagem de hoje, diz: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Jesus, ele revelou o caráter do Pai aos seus discípulos por meio de suas ações e seus ensinamentos ao longo do seu ministério aqui na terra. Portanto, nós podemos ver que o nome de Deus é o próprio Deus, como Ele é em si mesmo e como Ele tem se revelado. O tópico 1 da nossa lição vai expandir um pouco acerca disso. O tópico 1 diz: conhecendo o terceiro mandamento. O estudo
desse mandamento deve reforçar alguns aspectos que não podemos esquecer, alguns aspectos que não podem ser minimizados, desprezados em nosso relacionamento com Deus. Ou seja, temor, reverência, honra. 1.1, a importância do mandamento. Eu faço aqui a leitura de uma parte do texto da nossa lição. O terceiro mandamento ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz uso do nome do Senhor. Lembremos-nos, nesse momento, que Deus ele já tinha dito a Moisés que ele iria tirar o povo da escravidão para que fosse seu povo e para que o servisse. Então, esse mandamento ele vai enfatizar que deve haver, por parte do povo de Deus, respeito, reverência, temor diante do Senhor. Quando eu estava preparando esse esboço, me veio à mente um texto que eu considero excelente para atestarmos a importância desse mandamento também para nós hoje. Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Eu destaco estas mensagens destes dois versículos. Recebemos um reino. Depois o foco é sejamos gratos. Depois diz sirvamos a Deus ou adoremos a Deus. E aí diz assim, agradavelmente. Ou seja, de modo que agrade a Deus, de modo que seja aceitável por Deus. Para tanto, o texto também diz, não podem faltar reverência e temor. Então, um relacionamento com Deus com senso adequado de majestade e santidade do Senhor. Não podemos perder este discernimento. Não somente gratidão, mas reverência, humildade e temor, pois estamos nos relacionando com o nosso Deus. E como diz o versículo 29, ele é fogo consumidor. Irmãos, confiança, amor, gratidão não dispensam a reverência e o temor. Intimidade não é sinônimo de igualdade. Amor não é incompatível com reverência e temor. 1.2, o nome sagrado de Deus. Deus responde à questão apresentada por Moisés. Qual é o seu nome? Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus, eu sou o que sou. Você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Interessante, porque Deus, ele não se revela a Moisés com o nome Elohim, ou Elohim, que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que transmite a noção de que Deus é o Criador, é o Rei, é o Juiz, mas ele diz, como eu sou o que sou. Ou seja, transmite a ideia de autoexistente ou eterno. Assim, o nome de Deus identifica a sua natureza. Conhecer o nome de Deus é conhecer sobre seu caráter, sobre seus atributos. Não deixem de ler Êxodo 33, 19 e Êxodo 34, dos versículos 6 ao 8. Stanley Orton, um conhecido
teólogo das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, ele escreveu sobre este nome que Deus se apresenta a Moisés. Existe por si mesmo, não depende, não está preso, não está limitado a espaço ou tempo. O nome revelado a Moisés indica uma existência em ação. Interessante isso. É uma existência caracterizada pela atemporalidade, eternidade e imutabilidade. Eu sou o que sou. É um nome correspondente às 4 consoantes que nós encontramos no texto da nossa lição, né? YHWH. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. As 3 ocorrências que nós encontramos neste versículo têm ligação com o verbo ser. É interessante a ligação com o verbo ser, pois antes, em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, Deus disse a Moisés: eu serei contigo, antes de revelar o nome a Moisés. Certo escritor, ele sugeriu o sentido da revelação no versículo 14 como sendo: eu estou presente, é o que eu sou. A promessa fundamental da aliança, nós vemos em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, diz: eu serei o vosso Deus. Sua revelação expressa assim a sua presença fiel no meio do seu povo. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Tenhamos sempre em mente as expressões possivelmente e provavelmente que nós encontramos no texto da nossa lição e também utilizada por diversos comentários, quando o assunto é sobre o nome que Deus revelou a Moisés. Até porque, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 12, o próprio apóstolo Paulo, ele registrou: em parte conhecemos, agora conheço em parte. E por último, 1.3, o tetragrama. Consiste em 4 letras hebraicas, como nós vemos no texto e já mencionado no tópico anterior, YHWH. Compartilho com os irmãos algumas informações que eu extraí do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O tetragrama, traduzido em nossas Bíblias como Senhor, é o nome pessoal de Deus. É a mais frequente designação nas Escrituras. 5.321 referências. A versão revista e corrigida, que é a versão utilizada pela Bíblia do Culto, ela utiliza Senhor, mas exceto em algumas passagens que mantêm o nome Jeová, como o Salmo 83:18 e também Isaías, capítulo 12, versículo 2. É importante lembrar e informar também as nossas classes e a igreja sobre o texto do Salmo 68, versículo 4, que nós encontramos: o seu nome é Já. Evidente, né, irmãos? Eu acredito que nós, assembleanos, em alguma vez nós já ouvimos uma mensagem sobre esse texto. E a utilização desse termo para dizer que Deus vai agir agora, vai te dar agora, porque Ele é já. Mas, na verdade, trata-se da forma abreviada de Iavé, do Senhor ou Jeová. A vocalização exata do tetragrama não é conhecida. É interessante registrar aqui 2 textos que falam sobre o tetragrama, mas utilizando uma expressão importante. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58, que diz: este nome glorioso e
terrível. E Levítico, capítulo 24, versículo 11. O nome. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo desperte em nós o desejo, o anseio de, a cada dia, ao longo da nossa jornada, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas experiências que o Senhor nos concede ao longo da jornada e também pelo estudo das Escrituras Sagradas. Que assim seja, para a edificação da igreja, para que cada discípulo de Cristo possa continuar crescendo em confiança, gratidão ao Senhor, até que Cristo venha. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. O senhor nos ensinou no primeiro tópico, conhecendo o terceiro mandamento. O senhor nos ensinou que o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome de Deus. Querido pastor William Barros, nobre companheiro também aqui conosco, irá abordar a segunda lição que trata sobre a autoridade de um nome. Pastor William Barros, querido amigo, fique à vontade. A parte dos pastores, a parte dos meus queridos irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Permita-me inicialmente aqui em minha fala fazer uma justa homenagem à minha mãe, que hoje está completando, a irmã Miriam, está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns pelo seu dia. É aluna assídua da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós o pastor Marcos Santana aqui, sobre o terceiro mandamento, sobre a questão, sobre o nome de Deus, ele trouxe para nós aqui sobre a importância do mandamento, o nome sagrado de Deus e o tetagrama, o Yahvé. Já aprendemos sobre isso. Quando chega no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre outro aspecto em relação a isso, que é um complemento de tudo que já aprendemos no tópico 1, que é a questão sobre a autoridade de um nome. A Bíblia vai dizer para nós, o nosso autor explora isso aqui na introdução do tópico 2, que Jesus revelou o Pai. Jesus também revela o nome do Pai. Ou seja, a ideia que se tem no Novo Testamento com relação a essa questão da revelação do nome, o nosso autor vai dizer aqui o seguinte na introdução, no final da introdução. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e glória. Então, esse é um aspecto muito importante e que cada aluno que está assistindo essa aula, mesmo os professores, precisam entender isso de forma muito cristalina. Por quê? Por exemplo, você não consegue entender sobre a manifestação do Espírito Santo sem entender os nomes do Espírito Santo. Na Bíblia, o estudo acerca da biografia de alguém está sempre associada a nomes. Veja que quando a gente vai falar sobre o anticristo, a Bíblia relata vários nomes para o anticristo. O assírio, o iníquo, o chifre pequeno, o anticristo, e assim vai. Quando a gente fala do Espírito Santo, como eu falei anteriormente, está lá, Consolador, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, e por aí vai. Ou seja, é impossível estudar sobre biografias na Bíblia sem passar por esse aspecto. E por quê? Porque justamente conhecer o nome revela a identidade, revela o caráter, revela o que a pessoa faz. Então isso é muito importante. É uma forma didaticamente simples de mostrar conceitos importantes. Então essa é uma coisa que cada professor, por exemplo, precisa ter em mente quando for estudar com os alunos essa aula. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre o significado de um nome. Ele vai mostrar para nós o seguinte, olha, o nome na cultura bíblica é muito mais que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Quando se falava do nome de alguém, estava incluindo ali tudo que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. E não é à toa que nós vamos ver na Bíblia que, em muitos momentos, Jesus mudou o nome de pessoas. Lembrem de Jacó, mudou para Israel. Saulo mudou para Paulo. Nós temos um outro exemplo também interessante, e esse passa desapercebido para as pessoas. Davi tinha 3 irmãos que estavam no exército de Saul. Isso aparece lá em 1 Samuel, capítulo de número 17. O Eliabe, o mais velho, Abinadab e o Samar.
A palavra Samá, esse nome Samá significa destruição ou desolação. Eu não sei, confesso, não sabemos por que o pai colocou esse nome no filho. Imagine se você estivesse agora na igreja, quem é que vai pregar? É o pastor destruição. Seria estranho, não? Agora, por que foi colocado esse nome? Não sei se é uma tragédia que atingiu a família ou uma profecia do que viria a acontecer com Israel. Não sabemos. Agora, olha que interessante. O filho de Samá, um dos filhos de Samá chamava-se Jonatas. E ele vai matar o irmão do Golias no período que Davi era rei sobre Israel. E esse irmão do Golias, a Bíblia registra que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Quando ele mata esse irmão do Golias, esse gigante, a Bíblia não diz que quem matou foi Jonatas, filho de Samá. Deus vai e muda o nome dele. A Bíblia diz que quem matou foi Jonatas, filho de Simei. Samá significa destruição. Simei significa aquele que tem fama ou aquele que tem sucesso. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Deus pode pegar tudo que foi destruição, virar a página e transformar num tempo de sucesso na sua vida. Então, os nomes na Bíblia são uma enorme oportunidade de entender este princípio extremamente relevante de como Deus observa e como o nome pode ter muito significado. Eu falei aqui de Golias e é só você parar para pensar. Em qualquer lugar, mesmo quem não é crente, você vê alguém facilmente colocar o nome do filho de Golias? Mesmo quem não é crente, muito dificilmente coloca o nome do filho de Golias. Por quê? Embora tenha sido um homem alto, forte, um guerreiro, virou símbolo do fiasco, porque morreu. E em questão de segundos foi ferido, golpeado e derrubado. Virou símbolo do fiasco. Ninguém quer colocar o nome no filho de Golias. O tópico 2.2 vai falar sobre um nome sem igual. E quando nós falamos isso, é importante lembrar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus é santo e que o seu nome é santo. Essa realidade é tão explícita no Antigo Testamento que os escribas, aqueles que eram responsáveis por escrever a Bíblia, de fazer as cópias, as traduções e etc. do livro sagrado, eles, quando faziam as suas tarefas de escriba, você imagina, escrever a Bíblia era uma tarefa laboriosa para um escriba. Fazer uma cópia autêntica era uma tarefa nobre. Só para você ter uma ideia, quando um escriba ia fazer uma cópia de um livro da Bíblia, imagine fazer uma cópia do rolo de Isaías. Um rolo, quando ficava velho, ele era de forma rigorosamente copiado, depois de conferido, esse rolo velho era enterrado ou queimado e esse novo substituía. Mas não era só copiá-lo. Embora o escriba, assim como eu e você que lemos a Bíblia, volta e meia estamos escrevendo textos da Bíblia, escrevendo uma mensagem, escrevendo um livro, e a gente acaba memorizando muitos textos de memória, você imagina quantos textos de memória o escriba não tinha na mente. Porém, quando ele ia fazer, era proibido de escrever de memória. Ele tinha que abrir a boca e falar em voz alta a palavra antes de escrever e contar as letras de cada palavra antes de escrever. E se ele errasse, por exemplo, cometesse um erro, cansado, por exemplo, ou distraído, errasse uma palavra, tinha que cortar do rolo aquela folha onde ele errou e destruí-la, colocar outra folha no lugar e começar de novo naquela folha tudo que tinha sido feito. Se errasse a segunda vez, a mesma coisa. Se errasse a terceira vez, tinha que destruir o rolo todo. E quando, no Antigo Testamento, eles iam escrever, e, por exemplo, os nomes de Deus aparecem, Adonai, Elohim, El Shaddai, eles tinham que limpar a pena para poder escrever os nomes de Deus. E quando iam escrever Jeová, esse tetragrama que o pastor Marcos já trouxe aqui no tópico primeiro, ele tinha que parar e reverentemente se banhar, se lavar, tomar um banho para escrever Jeová. Você imagina se ele está escrevendo um texto que tem 5 vezes o nome Jeová num curto espaço de escrita. Ia ter que parar 5 vezes e tomar um banho. E por que isso? Dada a importância,
a reverência ao nome de Deus. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, eu vou tocar num aspecto aqui, num assunto que está dentro da nossa matéria. Eu não sou o dono da verdade, e eu não estou aqui impondo opiniões, mas eu quero fazer uma reflexão com você. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas confundem intimidade e acabam ultrapassando esse limite da intimidade e de relacionamento e colocando para escanteio a reverência. Como se eu tenho intimidade com Deus e isso não exige de mim reverência. Irmãos, uma prova disso são as nossas músicas hoje. De um tempo para cá, músicas que chamavam Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, Pai da eternidade, Consolador querido, sabe? Agora chamam de você. Chamam Deus de você. E quando você para olhar isso, não, é porque a gente tem relacionamento, a gente tem intimidade, a gente tem reverência. Ele é pai, eu sou filho. Irmãos, a nossa relação com Deus não anula a reverência a quem Deus é. O fato de termos relacionamento com Deus deve nos levar a uma vida de quebrantamento espiritual e de submissão à sua vontade. Mas a gente não pode achar que aonde há intimidade não há reverência. Ao contrário, quanto mais relacionamento com Deus, mais reverência. Você está diante do Deus que criou todas as coisas. Você está diante do Deus que é o Senhor sobre tudo. Você está diante do Pai querido que deu a vida, deu seu Filho unigênito para morrer por você na cruz, mas Ele é, ao mesmo tempo, o dono de todas as coisas, o Senhor sobre tudo e sobre a sua vida. Você pega os autores da Bíblia, você pega os homens da Bíblia, você pega Daniel, você pega Abraão, você pega o apóstolo Paulo, veja como eles aparecem se relacionando com Deus na oração. Em momentos de revelação de Deus se revela a esses homens, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Toda vez que Deus se revela a um homem desse, olha a forma como eles se reportam, olha a forma como eles falam. É muito comum você ver na Bíblia eles caindo de joelhos, com o rosto na terra. Eu ponho a mão na boca, eu não sei o que eu falo. Quebrantamento, humildade, submissão. Estamos vivendo um tempo perigoso, irmãos, onde pessoas estão confundindo relacionamento, intimidade com falta de reverência. É possível se relacionar, é necessário ter comunhão, mas não se pode perder a reverência. Cada aluno que assiste essa aula precisa entender isso. Modismos passam, mas crente não é teleguiado por música, crente não é teleguiado por pregação, crente não é teleguiado por pregador, por opinião de A ou de B. É a palavra que é a nossa regra. O nosso modelo de oração, nosso modelo de conduta, nosso modelo é a palavra. É a palavra que é a nossa referência maior. Então, irmãos, cuidado. Esse é um alerta importante porque é um tempo perigoso que nós estamos vivendo em relação a muitas coisas e também com relação à vida espiritual. Eu acabei me excedendo aqui e eu termino só dizendo para os irmãos uma última coisa. O tópico 2.3 vai mostrar a revelação de Deus e seus nomes. Os nomes de Deus revelam o caráter de Deus, revelam quem Ele é e o que Ele faz. Você quer aprender muito sobre Deus? Pegue na Bíblia sobre os nomes de Deus, os títulos que aparecem relacionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e você vai conhecer quem Deus é. E eu espero que esse conhecimento intelectual leve você a um conhecimento experimental. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus vos abençoe. Querido pastor William Barros, muito obrigado. O senhor nos ensinou que o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, bem como a sua honra e glória. Vamos então abordar neste momento o terceiro
tema desta revista, desta lição, onde juntos estudaremos sobre relacionando-se com integridade. Queridos irmãos, como cristãos, nós somos chamados a representarmos o nome de Deus e representarmos de forma íntegra. Então, nós não devemos colocar o nome do Senhor em vão e devemos evitar de todas as formas. Também devemos viver de forma que honre em nossos pensamentos, em nossas palavras, bem como em nossas ações. E através de uma vida dedicada e devota a Deus, nós devemos atrair as pessoas para que glorifiquem ao Senhor por nossas vidas. Em cada detalhe, nós somos motivados, encorajados e chamados pelo nome de Deus, que é representado pelas nossas atitudes. Isso reflete de fato a sua presença em nós. Portanto, nós honramos a Deus e honrar vai muito além de evitar pronúncias de formas indevida, mas é algo que transparece a nossa forma de ser e de lidar com o mundo ao nosso redor. Eu quero aqui falar o 3.1, onde nos aborda a seguinte expressão: freando a profanação. Por causa da grandeza do nome do Senhor Deus e por ser um nome sagrado, nós devemos usar não de forma leviana ou em contextos inadequados. É de fato, hoje o que nós vemos um grande desrespeito à forma com que é colocado, abordado o nome de Deus. Muitas das vezes, sem que a gente perceba, nós estamos usando o nome de Deus em expressões corriqueiras, cotidianas, muitas das vezes em julgamentos e juramentos que são sem propósito ou sem alguma expressão de peso, conversas vazias. Esses momentos podem parecer até inofensíveis, pode aparentar que não estamos agredindo, mas isto vai revelar a importância que damos ao nome do Senhor. Quando, por exemplo, nós falamos de Deus, nós devemos citá-lo com reverência, fazê-lo ser aquilo que nós expressamos e acreditamos que é grande. Quando nós estamos na presença de juízes ou autoridades, nós usamos pronomes e esses pronomes expressam o nível que a pessoa se encontra. Nós não abordamos essas pessoas e a tratamos de forma desleixada, mas nós fazemos uma abordagem reverente. Por isso, revela em nosso coração também o quanto nós temos reverência para com o nosso Deus, criatura, Criador. O nome de Deus é muito mais que uma palavra. E a expressão de quem Ele é, santo, grandioso, digno de louvor, digno de reverência, digno de adoração, precisa estar conectado a nós. Portanto, usar o nome do Senhor, nós precisamos frear a profanação tendo cuidado. Nós vemos hoje piadas, momentos de descontração, pessoas utilizando até do falar em línguas estranhas para banalizar e tornar algo que seja motivo de chacota. Não coloque o nome do Senhor em vão. Vamos ouvir então já este 3.2, a expressão que o autor vai utilizar aqui nesta continuação, tratando do subtópico 3.2 é honrando o nome de Deus. Queridos, honrar o nome de Deus significa muito mais do que simplesmente evitar a gente pronunciar o nome dele em vão. Significa, na verdade, viver de forma que a gente possa glorificar a Deus, refletindo o caráter dele em tudo quanto nós agimos ou fazemos.
isso implica aqui ter um cuidado bastante especial, de maneira que nós tenhamos um tratamento também como tratamos outros nas decisões e saibamos lidar com as dificuldades da vida. A gente precisa entender. E entendendo isso, esse estilo de vida que nós levamos para com os outros, nós devemos olhar, observar para honrarmos o nome de Deus. Nós devemos saber, como o apóstolo Paulo aqui revela, ele apresentou algumas pessoas que faziam isso em seus dias, declarando o nome de Deus, ele vai dizer, é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Também representamos mal a Deus quando usamos o seu nome sagrado de maneira leviana e frívola, ou empregamos expressões vulgares e obscenas. Por isso, nós não podemos desonrar o nome dele. Nós devemos lutar para não acabar enfraquecendo o testemunho que damos aos que estão em nossa volta. Então, viver de forma que honre a Deus se torna um desafio diário e também um privilégio. Compartilhar ao mundo quanto Deus é importante para nós, e isso reflete nas nossas escolhas e aquilo que estamos nos relacionando. Que possamos, em cima desta palavra, aprendermos e lembrarmos que o nome de Deus é santo. E como cristãos, nós somos responsáveis por representá-lo de maneira fiel, digna, permitindo que cada parte da nossa vida mostre o amor, a relevância, a reverência que ele merece. Em terceiro lugar, o 3.3, vamos falar sobre crucificando o velho homem. Crucificar o velho homem é um chamado para deixarmos para trás os antigos hábitos que possuímos, a forma de viver que não honrava a Deus. Esse conceito vem da ideia de que, ao nos tornarmos cristãos, nós não devemos mais sermos escravos da nossa vontade. E o pecado que outrora nos acompanhava não deve ser agora o nosso amigo, mas é o nosso inimigo. Por isso nós somos convidados a deixarmos de lado o que éramos antes de abraçar esta nova e plena identidade em Cristo. Essa transformação não é apenas uma transformação superficial, mas é uma transformação que atinge a essência de quem somos. O velho homem, ele representa os nossos impulsos, nossos pecados, representa tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, e crucificar este velho homem significa renunciar essas atitudes que permitem que Cristo molde as nossas vidas de acordo com a sua plena vontade. É óbvio que isso é um processo que exige uma constante vigilância, uma entrega total, porque naturalmente nós somos inclinados para retornarmos aos velhos padrões e entregar o velho homem se torna um desafio para a sociedade atual. Mas precisamos entregá-lo à cruz para sermos crucificados com Cristo e ressuscitarmos com Ele. Essa é uma prática diária que precisa rejeitar o que é impuro e se permitir ser transformado pela obra magnífica de Deus pelo seu Espírito. Quando nós estamos sujeitos a esta obra, nós estamos dizendo que queremos viver diferentes, alinhados não com nossos pensamentos ou ações ou desejos daquilo que desagrada a Deus, mas com uma caminhada que conduz à santidade, não por nossa própria força, não por nosso próprio convencimento, não pela nossa própria vontade. Então, crucificar o velho homem é um ato de fé, é um ato de obediência, é um ato que nos liberta para vivermos de forma que glorifique a Deus, nos abstenhamos do pecado
e nos capacitemos para viver uma vida que glorifique a Deus, o que permite ser verdadeiramente livres, porque não estamos mais nos padrões humanos falíveis, mas somos renovados e guiados para viver uma novidade de vida, e glória a Deus por isso. Eu ensinei que o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. Queridos irmãos, que nós possamos sempre honrar e confiar em Deus, fazendo das nossas vidas diárias este motivo de adoração, trazendo a importância de viver em santidade, reverência, submissão, que glorifique a Deus em tudo quanto fazemos. Esta é, de fato, a nossa importante missão, onde enfatizamos a importância de honrar e bendizer a Deus e reverenciar o seu santo nome, de modo que a gente possa agradar a Deus. Eu quero aqui louvar a Deus por sua vida e por juntos estarmos aqui. Vamos orar nesse instante. Convido o pastor William Barros para dirigir este momento de oração. Pastor William Barros, é com o senhor, amigo. Oremos, meus irmãos, e que possamos estar firmes no santo nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te louvamos por esta aula, um ensino tão edificante, tão importante em nossos tempos, e pedimos a Deus que Tu venha nos fortalecer, venha nos guardar e que possamos seguir firmes obedecendo a Tua palavra e Teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, muito obrigado por até aqui estar conosco. Obrigado a você que nos assiste, você que curte, comenta, compartilha e nos segue aqui no nosso canal. Eu agradeço e passe esse vídeo para o máximo de pessoas que puderem. Próxima aula nos encontramos com a aula de número 5, lição 5, onde falaremos o tema Lembrante do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, o descanso e a devoção. Te aguardo aqui na editora Betel, em nosso canal Betel Dominical, juntos, edificando a casa de Deus e fazendo desta a melhor e maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Até breve!